Estou grávida e o pai do meu bebê quer voltar para a esposa dele. Eles estão tentando transformar isso em uma situação de barriga de aluguel e tirar o bebê de mim. Tenho 29 anos e saí com um cara, Joe, 30 anos, por 3 meses antes de ele me deixar para voltar para a ex dele, Kim, 30 anos. Logo depois que terminamos, descobri que estava grávida e agora estou com 24 semanas. Eu contei para ele e ele ficou eufórico. Acontece que a namorada dele tinha problemas de fertilidade e provavelmente nunca seria capaz de engravidar naturalmente. E ele sempre quis ser pai. Voltar a ficar juntos estava fora de questão para nós dois. Então, ele ainda está com a namorada. Joe só pôde estar presente na consulta inicial por causa do lockdown. E descobrimos que eu estava esperando gêmeos. Segundo Joe, quando ele contou para Kim, ela teve um colapso mental por causa da infertilidade e quis falar comigo. Eu os encontrei na casa deles e Kim disse que queria estar envolvida na minha gravidez, porque eventualmente seria a madrasta das crianças. Ela começou a me dizer que eu precisava fazer um parto em casa, que eu precisava alimentar com fórmula para que eles pudessem ficar com os bebês metade da semana, que ela queria um menino e uma menina, e que queria que as crianças a chamassem de mamãe, já que me chamariam de mamãe. Eu a interrompi e disse que tomaria as melhores decisões para os meus filhos e para o meu corpo, e fui embora. Kim continuou sendo controladora e me mandando mensagens todos os dias sobre meus hábitos alimentares, de exercícios, e reclamando sobre como o trabalho dela não a deixava tirar licença maternidade na consulta virtual de aconselhamento genético, na qual ela participou no lugar de Joe e tomou conta de toda a reunião, tentando falar sobre o histórico familiar dela, que não era relevante. Quando chegou a hora do meu exame de 20 semanas, eles permitiram um convidado, e Joe sugeriu que eu levasse Kim em vez dele, o que eu recusei. Joe acabou indo e descobriu o sexo dos bebês, mas eu queria que fosse uma surpresa para mim, para podermos fazer um chá de revelação. Eu fiz um anúncio da gravidez nas minhas redes sociais, e ela fez um anúncio dizendo que eles estavam esperando gêmeos de forma não tradicional e como ela se sentia abençoada. Eu fiquei irritada, mas não disse nada. Depois, ela fez um chá de revelação e postou nas redes sociais. Eu nem fui convidada. Ela também anunciou que está fazendo um chá de bebê. Eu comentei nas postagens dela e disse para ela parar de me tratar como uma barriga de aluguel, que os filhos não eram dela e que Joe não tinha nenhum direito ou custódia das crianças até que elas nascessem. Eu então liguei para Joe e reiterei tudo isso, afirmando que não veria nenhum dos dois até irmos ao tribunal de família e que minha mãe seria minha parceira de parto. Ele, Kim e alguns dos amigos e familiares dela estão dizendo que eu sou insensível. E a mãe dela até ligou insistindo que eu deveria dar um dos meus bebês para ela, como se isso fosse Operação Cupido. Então, sou a babaca? Atualização. Definitivamente vou contratar um advogado o mais rápido possível. Vocês realmente me assustaram, mas estou feliz por terem feito isso. Nunca considerei que isso poderia ter sido planejado de propósito. Nós usamos preservativos porque eu não reajo bem a anticoncepcionais hormonais, e eu tinha que esperar para colocar um DIU não hormonal por causa de outros problemas médicos. Na quinta-feira em que postei isso, fui à polícia, mas eles disseram que não havia nada que pudessem fazer porque nenhum crime havia sido cometido. No meu estado, ordens de proteção são criminais ou familiares, então consegui uma contra Joe. Na sexta-feira, contratei um advogado e ele me informou que no meu estado não havia nada que eu pudesse fazer em relação à custódia antes do nascimento dos bebês. Então, vou deixar meu estado em breve para garantir que este não seja o estado de residência do meu bebê e que eu não possa ser acusada de nada. No entanto, alguém enviou este post para a Kim. Ela veio ao meu trabalho, danificou meu carro e quebrou várias janelas do escritório. Eu trabalho com crianças, então ela foi presa não apenas pelos danos criminais e invasão, mas também por colocar crianças em perigo. Enfim, espero que as coisas corram a meu favor. Além disso, se o Joe fez de propósito, não acho que a Kim sabia, porque ela estava gritando comigo sobre como eu roubei a vida dela,
e que tudo o que eu tinha deveria ser dela. Pequena atualização. Tenho ordens de proteção contra a Kim e o Joe. Mesmo assim, deixei o estado. E Joe e Kim começaram a me assediar novamente, porque não há jurisdição legal quando você sai do estado. Mas eu tenho evidências suficientes para poder apresentar queixa no meu estado atual e estou buscando uma ordem de restrição aqui. Descobri por que os pais do meu marido se divorciaram e não posso contar a ele porque envolve o fetiche secreto do pai dele. Minha sogra está aqui para uma visita e, enquanto meu marido, 32 anos, estava fazendo uma tarefa, eu, 32 anos, mulher, perguntei a ela por que ela e o pai dele se divorciaram. Eles compraram uma casa logo antes da recessão e eu sempre achei que o estresse disso os separou. Mas o que ela me contou foi realmente insano. Isso vai ser longo, ela disse. Bem, foram muitas coisas e segredos que foram mantidos longe de mim, incluindo os fetiches estranhos. Respondi brincando. Você quer dizer coisas com o bumbum? Ela disse. Bem, isso e as roupas femininas. Ela continuou contando a história. Na noite anterior ao casamento, eles estavam sendo íntimos. Ela desceu a mão e sentiu uma calcinha rendada feminina. Ela ficou chocada e perguntou o que estava acontecendo porque pensou que era uma piada. Eles já estavam juntos há um bom tempo e isso nunca tinha acontecido antes. Ele apenas respondeu que achou que isso poderia excitá-la. E foi isso. Avançando para quando meu marido estava na escola, trabalhando em um projeto escolar. Ele precisava imprimir algumas coisas e minha sogra pegou o laptop da família. Quando ela o abriu, encontrou fotos de mulheres nuas espalhadas em camas de hotel. Quando meu sogro chegou em casa, ela o questionou sobre isso, e ele disse que era apenas uma piada. Ele tinha ido a uma conferência, e ele e os amigos fizeram isso como uma brincadeira. Ela, obviamente, não acreditou nele, mas eles tinham acabado de gastar todas as economias de vida naquela casa. Não muito tempo depois disso, ela estava limpando o armário do quarto quando encontrou uma caixa que não reconheceu. Nessa caixa, havia fotos do meu sogro com roupas femininas, incluindo algumas fotos dele com as roupas dela. Ela o confrontou sobre isso, e ele disse que isso nunca mais aconteceria. Descobri que meus cunhados o encontraram uma vez vestindo roupas femininas no quintal de manhã, e disseram: "Não precisamos contar isso para a mamãe, certo?" E eles não contaram até serem adolescentes. Durante esse período, ela o via no mercado, perto das lixeiras, jogando coisas fora. Além disso, ele tinha um celular descartável. Ela nunca fez uma busca no lixo, mas quando tentava falar com ele sobre isso, as coisas ficavam violentas. Isso escalou até o ponto em que ele saía de casa por longos períodos, incluindo pernoites. Ela teve que dizer várias vezes que não se importava com o que ele fazia, mas que ele não podia simplesmente sair da vida dos filhos. Uma amiga dela e o marido eram próximos deles, e um dia o marido da amiga e o meu sogro se encontraram para que ele pudesse conversar em particular. Ele disse ao seu amigo que simplesmente não queria mais responsabilidades. Chateada e precisando de uma distração, minha sogra levou os filhos em uma viagem para a Califórnia com a família. Quando ela voltou para casa, todo o lixo havia sido jogado fora, exceto por um único pedaço de papel com um cronograma, um plano do dia que ela presumiu ser para um encontro. Eles tinham uma conta bancária conjunta, então ela a verificou. Estava completamente vazia. Ele tinha usado o cartão de débito conjunto para levar mulheres em encontros. Quando ela descobriu isso, exigiu que ele entregasse o cartão de débito e abrisse uma conta bancária própria. Quando ele recusou, ela pegou o laptop da família e ele surtou. Com medo, ela correu para a casa do vizinho com os filhos e o telefone. Pouco tempo depois, eles se divorciaram. Ele quase não queria a custódia das crianças, e ela teve que convencê-lo a pelo menos ficar com elas um fim de semana por mês. Ele se casou novamente, e exatamente 5 anos depois, se divorciou. Uma situação de traição semelhante. Ela o encontrou enviando e-mails onde ele dizia que não queria voltar para casa para a então esposa.
Agora ele está prestes a se casar com alguém mais jovem que eu e meu marido, o que significa que já namorei homens mais velhos que ela. Meu sogro recentemente se tornou muito exigente com meu marido em relação ao casamento. Um casamento que acontecerá a uma distância de cerca de 3 dias de viagem de carro. Ele exige que a gente vá com nosso filho de 12 anos e paguemos nossos próprios custos, enquanto sua atual noiva tem um complexo de superioridade contra nós, apesar de ser mais jovem que nós. A quantidade de demonstrações públicas de afeto entre eles é perturbadora, e acho que ela contribui para a agressividade que ele tem mostrado recentemente com meu marido. Chegamos ao ponto em que a família, incluindo minha sogra, está nos ligando e mandando mensagens dizendo o quanto meu sogro ficará de coração partido se seu filho não for ao casamento, tentando nos culpar. Mesmo que meu marido não queira ir, e francamente não podemos pagar, pois acabei de ser demitida e temos uma hipoteca. Este é o 4º casamento dele, e ele insiste que fiquemos na casa da festa de despedida com nosso filho e estranhos. Mas eu não posso confiar nele. Ninguém está preocupado que ele possa ter mais filhos na velhice. Ninguém está preocupado com o trauma que meu marido sofreu. E ninguém vê a correlação para talvez entender por que ele não quer ir ao casamento. Não tenho certeza se a noiva dele está ciente do crossdressing. Não acho que seja meu lugar contar ao meu marido sobre tudo isso. Mas sinto que ele talvez deva saber porque eu nunca quero que nosso filho passe a noite com o avô. Não é apenas pelas roupas femininas, mas pelos segredos que ele guardou e pelo fato de que não sabemos se há mais coisas que ele está escondendo.